Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos a esse que é o primeiro de 3 vídeos da minha primeira viagem para a Itália, e isso depois de conhecer mais de 50 países. Nessa viagem visitei Roma, as lindas Dolomitas e a cidade de Veneza, que eu sempre fui muito desconfiado em visitar, e em breve vocês saberão qual foi minha experiência por lá. Por isso, não deixe de se inscrever para ser avisado quando do lançamento de todos esses próximos vídeos. Para os que vêm a Roma e, como eu, preferem privilegiar o transporte público ou não estão dispostos a gastar em torno de 60 € num táxi ou Uber do aeroporto para o centro da cidade, já deixo a primeira dica logo de cara. Você pode comprar o ticket para o Leonardo Express, trem que te leva sem paradas do aeroporto à estação Termini, ainda na área de recolha de bagagens do aeroporto, por 14 €. Mas agora, vamos a Roma e vamos começar entendendo um pouco melhor do incrível urbanismo dessa cidade. Aparentemente eu dei um pouco de azar porque quase todos os obeliscos e todas as praças aqui de Roma estão em obra. E, inclusive, eu ia falar bastante sobre esses obeliscos. Na verdade eu inverti a câmera na hora errada. Esses obeliscos. Mas ainda vou contar essa história. Os obeliscos de Roma, eles foram planejados, fazem parte de um planejamento do Papa Sisto V, com Domenico Fontana sendo o arquiteto urbanista do projeto. E o plano era criar pontos de referência para as basílicas da cidade e com ruas retas ligando umas às outras. Então a curiosidade que vocês podem reparar quando vocês estiverem em Roma é que é muito provável que quando vocês estiverem olhando em direção a algum obelisco tenha primeiro uma basílica próxima e segundo que você sempre não, mas muitas vezes vai encontrar alguma coisa bonita no fim daquela rua reta, porque ela sempre direciona para determinados pontos da cidade. E é bem interessante isso, eu achei bem curioso quando eu parei para dar uma lida, para dar uma estudada sobre isso. Obviamente isso aqui não é uma aula de arquitetura, mas acho bem interessante. E os obeliscos acabaram se tornando, né, nesse projeto todo, como parte desse projeto, o ponto de referência para o desenvolvimento da cidade. Então eles foram os pontos de partida para onde a cidade ia se desenvolver, com a criação de ambientes de integração social, como praças como essa aqui, que é a Piazza Navona, e o próprio obelisco do Vaticano, já a gente vai lá, ele foi criado muito antes da conclusão de toda aquela obra lá da Basílica do Vaticano. Mas quando eu estiver lá eu falo um pouco mais sobre isso. E esse aí foi o primeiro obelisco do Papa Sisto V, e ele tem 25 metros de altura, com uma pedra, digamos assim, única de tamanho. Não é um bloco sobre bloco, é uma pedra única de 25 metros. E uma coisa curiosa é que existia uma lenda de que lá em cima tinha cinzas da Cruz de Cristo e de Júlio César. Mas em uma restauração em 1740 se descobriu que essa lenda não era verdadeira e a lenda caiu. Pois é, a área do Vaticano tem diversas curiosidades para além do seu obelisco ter sido um dos primeiros pontos de partida do projeto urbanístico da região. Mas já chegaremos até lá para falar um pouco mais disso. Mas antes, um lembrete que sempre trago em muitos dos meus vídeos. E aproveitando que eu estou aqui no ponto super turístico de Roma, que é a Piazza Navona, eu vou falar uma dica que eu já falei em alguns vídeos aqui, em especial um sobre Lisboa, para vocês não irem nesses restaurantes que estão em lugares super turísticos, porque eles tendem a não ser bons. Porque o grande potencial deles, a grande coisa deles é a localização, né? A nota desse aqui, por exemplo, eu olhei agora de curiosidade, é 2.7. Então você tem outras opções, basta andar aqui um pouquinho mais para dentro das ruas, e isso em qualquer cidade. Lisboa mesmo, eu falei no vídeo sobre isso. Fica de novo a dica para vocês não caírem roubados. Se vocês quiserem tomar um drink aqui, maravilha, mas a comida não vai ser das melhores. E por falar em restaurantes e pontos turísticos, vamos logo falar deles, que eu sei que é o que muitos de vocês mais buscam nesse tipo de vídeo de viagens. Para a surpresa de muitos, em especial a minha, Roma não foi a cidade de gastronomia impressionante que imaginei e que tanto fala. E sim, mesmo visitando diversos lugares indicados por locais e fora dos centros da cidade e dos pontos turísticos, como eu mesmo recomendo. Tudo estava muito bom, mas nada me impressionou verdadeiramente, como em outros lugares que já visitei, como na França e na Espanha. Então a dica que eu vou deixar é de 3 lugares dos melhores que visitei, e uma é para fugir de filas desnecessárias. Vamos começar por ela. O famosíssimo All'Antico Vinaio, que serve sanduíches realmente incríveis, tem diversas lojas pela Itália, e a do centro de Roma tem normalmente filas imensas a depender do horário. Mas há na estação Termini, a estação terminal de trens da cidade, que normalmente não tem fila praticamente nenhuma.
Apesar de não ter o charme da loja do centro da cidade, se você realmente está focado em comer seus deliciosos sanduíches e sem fila, é uma opção muito boa, como a que eu dei sobre o Mike's Pastry lá em Boston. A outra dica é visitar o rooftop Adele Mixology, tanto se você se interessa por bons drinks, como principalmente para ter uma belíssima vista de Roma, em especial no pôr do sol. Mas destaco, é um lugar caro. 1 ou 2 drinks no pôr do sol vai ser mais do que suficiente para a maioria dos bolsos e para você admirar a cidade de um outro ponto de vista. Por fim, o Mercato Centrale. Antes da viagem, não ouvi ninguém falar muito desse mercado em Roma, apesar de, em geral, os mercados centrais serem famosos em todas as capitais europeias. Mas esse eu também recomendo a visita. Fica lá perto do meu hotel e algumas das melhores refeições que fiz na cidade foram aqui, nesse mercado. Inclusive as sobremesas. Foi o melhor cannoli que eu já comi, por exemplo, de longe. E para os que gostam de destinos com inúmeros pontos turísticos famosos, Roma é um paraíso. Do belo e histórico Fórum Romano, com todas as ruínas espalhadas por um dos pontos da cidade que certamente serão dos mais visitados pelos turistas, à Fontana di Trevi, que na minha visita estava em obras, como todo o resto da cidade, aliás. O belo Panteão e seu domo incrível, a Basílica de Santa Maria Maggiore, o Castelo de San Angelo, as escadarias espanholas e seu agradável entorno, o bairro de Trastevere, Campo di Fiori, além do Coliseu e dos Circos Máximos, dos quais já falaremos mais, porque agora é hora de visitar uma das mais colossais construções romanas. Esse é um dos monumentos que eu mais tinha curiosidade de visitar aqui em Roma, que é o monumento a Vittor Emanuele II, considerado o pai da pátria italiana, o primeiro rei da Itália unificada. E é um monumento que gerou, e acho que gera ainda muita controvérsia. E se vocês viram as imagens dele aí mais distante, dá para perceber o porquê. Porque é simplesmente colossal, brutal, todo feito em mármore branco. E os romanos, inclusive, apelidam... Vai ter que ir com esse barulho de ambulância mesmo. E os romanos apelidam de máquina de escrever e os turistas de bolo de casamento, justamente por ele ser gigantesco e branco. É realmente um monumento que ele se sobressai na cidade. Isso incomoda também alguns romanos de uma forma não harmônica. Ele é muito brutal. Eu via nas imagens, enfim, nos vídeos, nas fotos, e eu tinha ideia de que ele devia ser muito grande, mas quando você vê aqui de perto, ele é realmente gigantesco, uma coisa assim muito brutal, e realmente destoa um pouco do resto da paisagem, mas ao mesmo tempo gera um pouco do que deveria ser o sentimento da época, né? Essas construções colossais. E enfim, é impressionante de se ver e de imaginar como isso daqui foi construído. Eu não sei se é porque eu sou filho de engenheiro, mas construir em Roma deve ser um inferno. Ainda mais assim subterrâneo, no caso um metrô. Deve ter tanta parada, tanta interrupção por causa das questões arqueológicas. Mas tem que ser preservado mesmo. É sensacional. E uma outra coisa que os romanos eram mestres eram nos aquedutos. Os romanos eram mestres do domínio das águas. E daria para falar aqui muito tempo sobre isso, mas acho que todos vocês, ou boa parte, sabem dessa história. E aqui tem um lugar bem interessante sobre esse assunto, que é o Parque dos Aquedutos. Aqui você pode visitar, né, essa região aqui, que é num lugar bem afastado do centro de Roma, então você vai ver pouco turista aqui. É um parque, pelo que eu percebi, muito usado aqui pelo pessoal que mora na região para passear com cachorro, etc. Mas aqui tem bastante da história de Roma. Vou tentar mostrar um pouco mais em detalhes para vocês. Mas todos não, né? Mas um bom número de aquedutos ou das suas ruínas aqui, para mostrar o quanto isso era importante na Roma Antiga. São 7 aquedutos aqui, uma boa parte subterrânea, por isso vocês não estão vendo 7. E essa região aqui, há um tempo atrás, na década de 60 mais ou menos, ela chegou a ser ocupada pelo que os italianos chamam de borghetti, que seria, eu acho que, alguma coisa mais ou menos parecida com a favela no Brasil. E aí eles ficaram preocupados tanto na ocupação irregular, como depois com a eventual especulação imobiliária, e transformaram isso no parque, para manter também essas ruínas. Ainda é uma área um pouco degradada, mas que é bem afastada, como eu falei, né, na cidade. Mas quem gosta dessa história, quem gosta dessas ruínas, eu particularmente, em relação aos aquedutos, sou um grande curioso e admirador de toda a história e toda a funcionalidade deles. Lisboa, inclusive, tem um dos maiores aquedutos da história, que passa bem no meio da cidade, além de todas as
os subterrâneos, que eles abrem mais ou menos em setembro, se eu não me engano. Eles abrem para visitação todo ano, que eu acredito que é quando ele está mais seco e dá para você passar e caminhar por dentro, lá embaixo mesmo. Você entra num buraquinho no meio da rua e começa a caminhar pelas galerias romanas lá em Lisboa. Então, estando em Roma, eu tinha que vir aqui com certeza. Não vou dizer que eu recomendo para todo mundo, porque como eu falei, é afastado, nem todo mundo tem esse interesse, mas se você tem, realmente é um lugar bem bonito. Você gosta também de tirar umas fotos, de ter inspiração para pintura, enfim, esse tipo de coisa, vale a pena vir aqui. E inclusive, uma curiosidade aqui, que se eu não me engano, Roma é a cidade que tem mais fontes de água até hoje no mundo, e todas potáveis. Até umas que você vê meio velhinhas, que você acha que pode não ser potável, pode beber, que é água potável e fresca. Ela é friazinha mesmo nos dias de mais calor. E eu vou deixar uma dica para vocês aqui que encontrarem esses bebedouros das antigas, que muita gente coloca a água na mão para beber, mas essa não é a melhor forma de fazer isso. Se você tampar o fluxo de água, vou botar uma imagem aí, tem um buraquinho em cima que ele literalmente se transforma num bebedouro. Fica muito mais fácil, a água vem direto em sua boca e é bem refrescante e gratuito. Inclusive eu tô indo agora pegar o metrô. E uma dica sobre o transporte público aqui é que ele não alcança todos os lugares, mas ele é bem interessante. E uma coisa que é muito top daqui, que também tem em Londres, você não precisa comprar seu ticket nem para o metrô, nem para os ônibus. Basta aproximar seu Apple Pay, Google Pay ou seu cartão de crédito. Já foi. Muito legal isso. Uma coisa é fato, Roma é uma cidade muito legal, já estou gostando de Roma, ainda estou nos primeiros dias aqui. E uma coisa que eu percebo muito, especial brasileiro comentando, americano também, quando vem na Europa e fala assim, ah, a cidade é tão legal, tão gostosa de andar, isso não é por acaso. Quando eu falo em alguns vídeos, como eu falei em Washington, e eu percebi que algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas não é nem, nesse caso específico, não é nem uma opinião. Quando uma cidade é construída para carro, não tem como ela ser gostosa de caminhar e de passear. E as cidades europeias, regra geral, não foram feitas assim, tanto pela idade como pelo urbanismo em si, que é o caso de Roma. É uma cidade que você percebe que tem as dimensões feitas, a grande parte, na parte mais antiga e especial, para seres humanos. Quando você tem dimensões feitas, cidades feitas com dimensões humanas, você tem o prazer de caminhar pelas cidades. Quando você tem cidades feitas com dimensões para carros e avenidas, a coisa muda um pouco de figura. Então, por exemplo, quem já foi nos Estados Unidos e anda por aquelas highways de carro, você vê que os sinais de uma McDonald's, de uma Best Buy são coisas gigantescas que não tem nenhuma proporção humana, que é calculado para um carro numa certa distância, a 70 milhas por hora, enxergar aquilo, ter tempo de frear, encostar, parar e ir no McDonald's. Isso não tem nada a ver com a experiência de alguém caminhar por uma cidade. Então esse é um ponto muito importante que faz com que cidades que são mais planejadas para o ser humano serem mais agradáveis de passear. O melhor exemplo que me vem à cabeça agora, com certeza, é Amsterdã. Bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos ao menor país do mundo, com menos de 1000 habitantes, o Vaticano. Apesar de pequeno, o Vaticano conta com sua própria e pequena fiscalização de fronteira, além de filas grandes, aliás, imensas, para aqueles que desejam entrar na belíssima Basílica de São Pedro, a residência do Papa. Por isso, assim como o Coliseu, se vai a Roma, compre seu ingresso com muita antecedência. Mas o mais impressionante do que isso, para mim, como cada detalhe da construção deste que é praticamente um pequeno bairro tem um significado. Não vou falar de detalhe por detalhe neste vídeo, mas se visitar o Vaticano, procure 2 pontos de observação específicos no chão, com a inscrição Centro del Colonnato, próximos ao obelisco. Destes pontos é que você conseguirá perceber que todas as colunas dos pórticos laterais ficam alinhadas, dando a impressão de que as múltiplas colunas que parecem esconder a praça, enquanto você se aproxima, se reduzem em quantidade e tudo parece muito mais livre e aberto. Nada foi feito por acaso. Há no chão ainda imagens que identificam os ventos que vêm de cada direção e ainda você verá várias linhas retas conectando o obelisco a 7 discos de mármore, com inscrições dos signos do zodíaco. Todo mês, no dia de troca dos signos astrológicos, a sombra da ponta do obelisco se projeta sobre um deles ao meio-dia. É ou não é tudo muito calculado? Esse aqui é o Circo Maximus,
onde ocorriam aquelas corridas de bigas e também alguns combates de gladiadores. E tá meio abandonado, né? Mas serve, continua sendo um parque arqueológico aqui de Roma. E uma curiosidade é que chama Circus Maximus. E a gente lembra, não tem como não lembrar, daquela máxima do pão e circo, né? O circo tá aqui, o Coliseu e o Circo Maximus. Não parece, mas o Circo Máximo era um recinto alongado com espaço para 300 mil espectadores. A pista de areia, com 600 metros de comprimento e 225 de largura, fazia dele um grande centro de entretenimento para os romanos, sendo o maior circo de Roma. Mas outro grande centro de entretenimento é talvez o mais famoso dos monumentos de Roma, o Coliseu. De início, uma dica. Como falei acima do Vaticano, compre seu ingresso com muita antecedência. De preferência, assim que decidir viajar. São vários os tipos de ingresso, custos e as opções de tour por lá. E certamente é um lugar que vale a pena conhecer. Afinal, não é qualquer dia que você pode conhecer um lugar que foi inaugurado no ano 80, ou seja, 1944 anos atrás, que ainda está de pé, sobrevivendo a terremotos, incêndios e saques, e ainda mostrando toda a sua magnitude. Não à toa, desde 2007 é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Aliás, você sabia que a inauguração do Coliseu teve jogos que duraram 100 dias e dezenas de gladiadores, além de 9.000 animais, morreram? Pois é, a história do Coliseu é incrível e foi de fato um dos marcos de Roma que mais me impressionou. Vale muito a pena visitar. Definitivamente não é só hype. Mesmo usando um microfone como vocês estão vendo aí, o áudio desse vídeo ficou péssimo. Mas isso vai ser resolvido nas próximas viagens porque eu comprei um microfone novo e que promete ser muito bom. Mas o que eu estava a falar aí, dentro do Frecciarossa e a caminho de Veneza, eram as minhas impressões sobre Roma. Particularmente, me encantou. É um museu a céu aberto, com muita história, fácil de caminhar e que certamente voltarei, já que quase todos os principais monumentos estavam em obra. E além disso, ainda estava quente demais para o meu gosto. E se você quer acompanhar os outros 2 vídeos dessa viagem, as Dolomitas, que foram o destino principal, e Veneza, a cidade que calou minha boca, não deixe de se inscrever no canal, deixa aquele like e como recado final, eu digo, viaje mais, viaje sempre que puder. Viajar sempre vale a pena.